Em um discurso que o Sr. Buda proferiu em Kammasadama, uma cidade mercantil do povo Kuru, ele disse: esta é a única maneira, ó bhikkhus, para a purificação dos seres, para a superação da dor e das lamentações, para a destruição do sofrimento e do pesar, para se alcançar o reto caminho, para se atingir o Nibbana, os 4 despertares da atenção. No método budista tradicional, a pessoa começa observando a própria respiração e depois passa para o corpo, as sensações, o pensamento e, finalmente, para os ideais e as aspirações. Essa observação quádrupla, em termos de atenção, tem o mesmo propósito, ou seja, conhecer os caminhos da mente pela observação rigorosa de seus movimentos. E assim, tanto no hinduísmo quanto no budismo encontramos esta técnica de observação sugerida como parte das práticas do yoga e da meditação. Alguém pode perguntar qual é o propósito dessa observação. Ela tem um duplo propósito. Primeiro, expor o conteúdo da mente, segundo, esvaziar esse conteúdo. O esvaziamento só é possível quando o conteúdo é não apenas observado, mas trazido para o foco. Isso é o que faz a observação, em primeiro lugar. Mas no processo de observação a pessoa tem que lidar com pensamentos intrusos e indesejados. Esse é também o principal problema da meditação. Quando sentamos para meditar, escolhendo o pensamento ou uma ideia particular reflexão, a primeira coisa que acontece é o assédio de pensamentos indesejados. Manter esses pensamentos intrusos afastados é a coisa mais difícil, pois se a pessoa resiste à sua chegada, então eles se fortalecem, e se a pessoa lhes dá passagem, ela é carregada junto com eles. Nem a resistência e nem a indulgência nos ajudam a lidar com os intrusos que constantemente perturbam nossa meditação. Aliás, não há descanso nem folga desses pensamentos, resultando numa meditação que é uma batalha incessante contra a invasão desses pensamentos indesejados. Eles são como poceiros que não podem ser desalojados de suas ocupações não autorizadas. Arjuna expressou essa dificuldade ao Sr. Krishna e, então, o Senhor lhe deu a fórmula simples de Abhyasa e Vairagya, de observação em meio à ação ou participação. E, assim, a técnica da observação foi sugerida por nossos antigos instrutores para lidar de maneira eficaz com os pensamentos intrusos. Nessa observação são expostos os motivos e as intenções da mente. E é assim que eles se tornam submissos à observação clara e sustentada. Entre os pensadores modernos, 3 da maior estatura, entre eles, Sri Ramana Maharshi, Sri Aurobindo e J. Krishnamurti colocaram ante o aspirante espiritual a mesma abordagem da observação para lidar com pensamentos intrusos e indesejados. Não é um controle da mente pela resistência, mas um aquietamento através da observação. É isso que esses modernos pensadores expuseram quando falaram sobre meditação. Aqui estamos preocupados com a questão o como observar. Essa questão obviamente inclui a investigação quanto ao que afinal é a observação. Estamos escolhendo primeiramente a questão do o como observar, porque ela se choca diretamente com o problema do como lidar com os pensamentos intrusos. E esse é o aspecto mais prático em relação à meditação. Poderemos voltar-nos às outras 3 questões mais facilmente: o que, o quando, e o onde, se primeiramente explorarmos esta questão fundamental, o como observar. Com relação a isso, as seguintes palavras de Sri Aurobindo são um grande auxílio.
Ele diz, e se surgirem pensamentos e atividades, eles cruzam a mente como um bando de pássaros que cruza os céus quando não há vento. Passa, nada perturba, não deixa rastro. Mesmo que 1000 imagens ou os mais violentos eventos a atravessem, a calma tranquilidade permanece como se a textura mesma da mente fosse uma substância de eterna e indestrutível paz. Aqui Sri Aurobindo nos fala do estado da mente sob o impacto dos pensamentos intrusos. Ele diz que esses pensamentos podem vir e ir sem deixar qualquer traço e sem causar qualquer distúrbio à tranquilidade da mente. Mas nossa experiência é de que esses pensamentos não apenas vão e vêm, eles se demoram, muitas vezes eles se estabelecem, e mesmo quando se vão deixam traços atrás de si que se tornam os centros da memória psicológica. Como induzir os pensamentos a ir e vir sem deixar qualquer sinal? É isso que faz surgir a questão, como observar? Sri Aurobindo nos pergunta, e olhar para os pensamentos como se não lhe pertencessem, recuar como a testemunha. Os pensamentos são considerados como coisas que vêm de fora, e devemos senti-los como se fossem transeuntes atravessando o espaço da mente. Com quem não se tem qualquer conexão e em quem não se tem qualquer interesse. Somos requisitados a assumir a atitude do viajante com relação aos pensamentos intrusos, tratando-os como estranhos, e portanto, recusando evocar qualquer envolvimento mental ou emocional, ou mesmo interesse em suas atividades. Sri Aurobindo fala ainda de um outro método nas seguintes palavras: existe um método ativo pelo qual a pessoa olha para ver de onde os pensamentos vêm, ela pode detectá-los vindo, mas antes de entrarem, têm de ser jogados fora. 1. Aqui Sri Aurobindo sugere a atitude do vigia. Se como um vigia atento pudermos detectar a chegada dos pensamentos intrusos, ouvir seus passos silenciosos, então tais pensamentos não ousarão importunar. Ao ver o vigia, esses intrusos irão esconder-se em outro lugar, e assim não irão perturbar. Meditação é estar perceptivo de todo pensamento e de todo sentimento, jamais dizer que está certo ou errado, mas apenas observá-lo e mover-se com ele. Nessa observação começa-se a entender todo o movimento do pensamento e do sentimento. E dessa percepção surge o silêncio, e esse silêncio é meditação, na qual aquele que medita está totalmente ausente, pois a mente esvaziou-se do passado. A ciência da meditação, pág. 177. Observar não é controlar. É permitir que o fluxo da mente se revele, sem resistência, sem julgamento. É tornar-se testemunha silenciosa do próprio universo interior. Assim como ensinou o Sr. Buda, e como ecoaram Krishna, Sri Aurobindo, Ramana Maharshi Krishnamurti, o caminho da atenção é o caminho da libertação. Que cada pensamento seja como um pássaro cruzando o céu da mente. Que a tranquilidade permaneça. Que o silêncio floresça. E que você, ao observar, lembre-se, e não está tentando chegar a algum lugar. Está apenas voltando ao centro. Este vídeo é um convite à prática. À escuta. À presença. Que a meditação seja sua morada, e a atenção, seu guia.